Olá pessoal, estamos aqui, podcast Cura pelo Hábito, toda semana com vocês e hoje uma convidada super especial. Eu sou o Cláudio Cotter, esse é o Rafael Ferreira. Fala aí, Rafa, cumprimenta a Fala galera. pessoal, mais um podcast, feliz de estar aqui com vocês e bora lá para essa entrevista aqui, vai ser incrível. É isso aí, a Adriana Silva, ela tem um trabalho muito legal que eu admiro há muitos anos. Já treinei algumas vezes com ela durante um ano mais ou menos, frequentei as piscinas da Hebraica junto com ela como aluno, né? Eu fazia um treino mais reduzido, porque meu negócio não é natação, é corrida, mas a Adri é uma pessoa que está sempre com a gente na clínica, super parceira, convive muito com a gente. Ela tem, além de ter sido uma grande atleta, ela foi campeã sul-americana de revezamento na natação. Depois ela fala a modalidade específica, que se foi livre, qual foi. E também foi campeã mundial das Macabíadas, que é as Olimpíadas entre os judeus. Além disso, ela é coordenadora da equipe de Masters da Hebraica, né? Ajuda a coordenar toda a parte de piscina da Hebraica e leva as equipes lá para a Macabíada. Toda a Macabíada ela tá lá como técnica das equipes da equipe Master. E além disso, tem doutorado em coach esportivo. Então, assim, uma pessoa super preparada, super motivadora, que eu gosto muito de conviver. Converso muito com a Adri e trouxemos ela hoje para a gente bater um papo. Fala aí um pouquinho. Fala principalmente em que categoria que você foi campeã sul-americana, que eu nunca te perguntei isso. Eu fui campeã sul-americana de revezamento, 4x200 livre, Troféu Brasil, absoluto. Faz tanto tempo, século passado, mas tudo bem. Mas essas coisas moldam a gente, né? Eu acho que ter sido atleta profissional, no teu caso, eu não fui atleta profissional, né? Eu falo que eu fui jogador de handebol e maratonista dedicado, mas nunca fui profissional, nunca ganhei para fazer esporte, mas você foi atleta profissional. Eu acho que é outro nível, né? É outro mindset. Sim, também outra época, né? Na nossa época a gente recebia um apoio, mas assim, não é que nem hoje, que as pessoas literalmente vivem do esporte, né? Os atletas profissionais conseguem, graças a Deus, viver do esporte. Tá além do que a gente quer, né? Mas eles conseguem. Na minha época era uma época muito de amor, né? Amor ao esporte. A gente pegava avião, era um luxo, dormir em hotel era um luxo, tinha umas coisas assim, mas deu para aproveitar bastante. E Adriana, como que era a sua motivação, assim? O que te motivava a continuar, né? Porque, pelo que você está falando, assim, era por amor, né? Então você tinha que estar ali querendo muito aquilo para conseguir estar, né? Olha, a minha história é um pouco, é um pouco diferente, assim. Eu nadava no Rio de Janeiro, eu aprendi a nadar no Flamengo, aprendi a nadar. Eu tenho um irmão gêmeo, que é o Mário Sérgio, da Running Fan, que é parceiro nosso, né, em alguns eventos, e ele também nadava. Só que o Mário sempre foi melhor do que eu, nadava muito mal. E quando teve aquelas testes que tem, festivais para você passar de nível, sabe? Sai do nível 1 para o nível 2, do peixinho para o tubarãozinho. Eu não tenho paciência de ficar em fila, eu cortei a fila, literalmente, e fui para o nível da frente, sem saber, lógico. Então, todo aquele grupo passou de piscina. Então, saímos de uma piscina de 25 para uma piscina de 50. E aí, minha mãe, gêmeas, ela ficou com medo da competitividade, falou, putz, ela passou, ele não, ela me jogou, a gente foi para o ABB, que é a Associação Brasileira Banco do Brasil, em frente ao Flamengo, no Rio de Janeiro. Só que eu nadava muito, muito mal. Tanto que com 9 anos, o meu técnico na época falou, olha, acho melhor ela parar e fazer balé, porque ela não serve para natação. Só que eu tinha 9 anos quando ele falou isso. Né? Por sorte, meu pai foi transferido para São Paulo, a gente veio para São Paulo nadando no Pinheiros. O meu irmão passou como militante no Pinheiros, e o técnico, que é o William Urize de Lima, que é o que eu sempre nadei minha vida inteira, trabalhei com ele, é meu mentor, ele me pegou, acho que assim, para não separar irmãos mesmo. Era uma época que não tinha problema de militante, então eu fui nadar lá. Eu era muito ruim, muito, muito ruim. E eu fiquei treinando. Como assim? Também tinha um lance, eu falo, teve bullying, né? Carioca, nada mal, então a gente também não tinha uma situação financeira boa. Então, assim, os caras nem olhavam para mim. Então eu só treinava, mas não era uma coisa consciente. Quando eu tinha 17 anos, Aí a gente nadou pelo Pinheiros, depois eu fui contratada para Francisco Xavier Imóveis, para o Vasco da Gama, no Rio.
E que esse lance do avião, do hotel, o nível foi melhorando. Tinha motorista, aí chegava na piscina, tinha massagista, a gente foi subindo, né, de nível aquático. E ele encontrou com esse técnico, né, que ele já faleceu, ele falou assim, fulaninho, você lembra dela? Aí eu olhei para ele e falei assim, você lembra que você falou para mim que eu não servia para natação? Então, acabei de ganhar o brasileiro. E virei as costas e andando, assim. Mas, assim, eu nunca lembrei disso. Não é que eu fiquei a vida toda nadando, eu vou fazer isso. Não, simplesmente ficou marcado. E na hora que eu encontrei com o cara, voltou. Você entende bastante disso, né? Você sabe dos gatilhos, né? Então, eu falo isso porque a gente tem que tomar cuidado com o que fala, né? Principalmente para criança. Adulto também, porque eu falo que adulto é uma criança de cartão de crédito, né? O meu público é esse. A gente tem que tomar cuidado, porque quem somos nós para dizer o que elas são capazes ou não de fazer, né? E ser bom ou ser ruim, sabe? Eu acabei de fazer um evento agora, domingo, que são 12 horas nadando, em prol das escolas judaicas, né? Então eu mobilizo as pessoas para irem nadar e doar. Por que eu faço isso? Eles vão doar de qualquer modo. Graças a Deus a colônia é forte, a gente arrecadou mais de 30 milhões, enfim. Mas por quê? Para as pessoas entenderem que o esporte está ligado à educação. Não tem só educação. Educação esportiva. O esporte é o fator fundamental. Quanto mais as escolas entenderem isso e os pais entenderem isso, não é para o menino ganhar esse... Tudo bem, quem consegue ganhar, quem consegue uma seleção, tem mais que investir. Mas não é só para isso, né? Eu tenho um grupo de adultos há 32 anos na Hebraica. Eu comecei assim do zero mesmo. Há 32 anos atrás as pessoas não tinham essa vontade de fazer esporte, os adultos não tinham essa moda, né? Porque virou um modismo uma época. Agora a pessoa entende que realmente faz bem para o corpo e para a mente, né? Mas até algum tempo atrás passou por tudo, né? Passou até por moda. E aí eles começaram a nadar, começaram a melhorar. E eu comecei a fazer eventos e comecei, através dos meus eventos, das minhas brincadeiras, dar desafios para eles. Então, por que eu estou falando isso? Porque domingo teve um desafio muito grande. Eles tinham várias opções, tipo o revezamento, Cláudio, você ia gostar. Ou nadava 10 mil, se fosse corrida, 10 quilômetros. Se fosse corrida, você ia gostar. Ou fazia os 10 quilômetros dividido em dois com um amiguinho, um fazia 5 quilômetros, outro fazia 5, ou dividia em 4 pessoas. Ou seja, eu pegava todos os meus grupos. Um grupo que eu tenho que geralmente nada 2 mil, um grupo que já nada 3, um grupo mais forte. Tudo. O que aconteceu? Eles vieram, a piscina lotada da Hebraica, tinha mais de 200 pessoas. Eu cheguei lá às 7 horas da manhã, a piscina estava lotada. Eu não peguei a piscina de 50 estava em 25, né, que a gente está usando em 25 desde a pandemia. E assim, nós estamos falando de pelo menos 30 pessoas por horário. Aquela piscina não parou. Mas para nadar, 10 mil. Eu fui fazer as contas, 18 nadadores meus nadaram 10 mil. 10 mil é uma metragem como uma maratona. Não é para qualquer um, por vários motivos. Não só fisicamente, como principalmente psicologicamente. São 3 horas, os bons nadam, 2 horas e meia, mas são 3 horas e meia nadando. Tem que ter um foco, uma disciplina, uma vontade ou uma loucura. Tem que ter tudo meio misturado. Não dá para, né? Não é entrar na água e nadar 3 horas e meia. E desses 18, 15 não eram nadadores. O que eu falo que não eram nadadores? Não tiveram base quando criança. Começaram a nadar agora. A maioria deles começaram a nadar esse ano. Tem 1 ano de natação no máximo. Alguns 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Mas, assim, o trabalho que eu faço, né, que é isso, é mostrar para as pessoas que eles são capazes de fazer o que eles quiserem. Com o quê? Com disciplina, né? Você não acorda todo dia motivado, vamos nadar 10 mil. É assim, né? Mas você, com disciplina, com organização, com foco, né? E com determinação. Eu critico muito hoje a geração mimimi, posso falar, porque meu filho também eu critico muito, a geração do meu filho, que assim, eles param à toa. Eles param à toa. Ai, cansei. Ai, não quero mais. Sabe? Qualquer coisinha. Ai, tô cansado. E você acha que a gente não faz cansado? Você acha que todo dia a gente quer trabalhar 100%? Acho que todo mundo tem problemas, né? Mas eles qualquer coisinha, né? A geração do delete, né? Do curtir e do delete. Não gostei, delete. Gostei e curtiu. Uber, geração Uber. Geração Uber. Também. Tu vê Uber. Entendeu? Então, vou pegar um Uber. Vou pegar um Uber. Mas Uber. Pode falar. Mas isso que você está trazendo, eu acho assim, fantástico, porque é o que você falou, mostrar para as pessoas
que elas são capazes. E a gente sabe, que a nossa infância é fundamental, na forma como a gente é desenvolvido, que eu falo desenvolvido na infância, porque a gente é muito moldado culturalmente Sim. pelo que os nossos pais e pelo meio social que a gente vive. E então, assim, e aí eu vejo, né, muitas vezes essas desmotivações, né, porque às vezes as pessoas focam no que fez de errado, não elogiam aquilo que poderia ser elogiado, e mostrar para as pessoas que elas são capazes faz uma diferença, assim, é realmente gigante na vida de cada um, porque muitas pessoas não conseguem por si. Muitas vezes elas Sim. têm aquela síndrome do impostor, ou elas falam, não, não vai dar. E quando você põe ali para você falar, dá, olha como você consegue. Né? E é o que a gente fala no Cura pelo Hábito, né, Cláudio? Que a gente fala do 1% todo dia. Você não vai sair nadando 10.000 quilômetros, Acho que não. mas nada 500 metros. Você nunca nadou nada 500 metros? É muita coisa, né? Então, Eu tenho uma. Não, pode falar, pode falar. pode falar, fala. Não, eu tenho umas histórias engraçadas com isso, né? Porque tem uma nadadora há muitos anos atrás, né? Tudo que eu dava, ela parava. Tudo que eu dava, ela parava. Eu falei, você desiste na vida como você desiste na natação? Aí ela parou, não. Aí ela foi e fez, né? Porque tudo ela nem começava. Eu falei, você desiste de tudo assim na sua vida? Aí ela foi falar com a psicóloga. Não, porque a Adriana falou, se eu desistir na vida, como desistir na natação. E a psicóloga, não, mas quem é a Adriana? Porque ela é psicóloga e não sei o quê. Não fala mal da Adriana. Então, assim, não pode falar mal da Adriana. Então, e hoje também tem um nadador meu fofo, que eu adoro. Ele tem mais de 70 anos, ele começou a nadar tem 1 ano. Vou começar, agora tem 2 anos. Ele começou a nadar para ir para Macabira. A gente fez um trabalho. Ele não nadava nada. Ele atravessava a piscina fracamente, entendeu? Bem, bem fraco. Ele sabe disso. Ele vai ouvir isso, mas ele sabe disso. E ele super determinado. Um médico super determinado, mas muito crítico, né? Então hoje ele falou para mim assim: poxa, um monte de gente nadou 5.000, 10.000, 6.000. Eu nadei 2. Tô muito ruim. Eu falei, meu Deus. Vamos lá. Eu sou sincericídio total, né? Vamos cair na real. Você tem 70 anos. Você começou a nadar há 2 anos atrás. Que eu falei, mas são 2. Você saiu de natação não é um trabalho fácil, porque não é no nosso meio, né? Não que corrida seja fácil, mas correr e andar a gente faz na vida de alguma maneira, né? Uma vez na vida a gente faz. Nadar nem sempre, né? Nadar precisa de uma piscina, precisa saber. Então natação não é o nosso habitat. Você, com 70 anos, começa a fazer uma atividade, se dedica, se supera. Aí você chega agora, fala, se comparando com uma menina de... Primeiro que se comparar, já para mim, eu odeio quando tem comparação. Eu trabalho com competição, eu mexo bastante neles, falo, olha aí, até brinco, vai perder de mulher, vai perder de homem, vai não sei o que lá, eu brinco. Mas eu não gosto de comparação. Quando a coisa é real mesmo, eu falo, gente, menos. Você tem que se comparar com você. O que você fazia 2 anos atrás? O que você faz hoje? Pelo amor de Deus, quem faz isso? Então, assim, as pessoas têm mania, no esporte, eu vejo, porque é o que eu trabalho, né? De olhar o copo vazio. Sabe? Mas tipo, copo vazio, grama do vizinho, né? Os dados populares. Mas é isso. Eles não olham o que eles fazem, eles olham o que eles não fazem. Isso aí é um reflexo da nossa educação, principalmente, porque eu trabalho com adulto, né? Que a gente sempre foi muito cobrado, né? A minha geração, vocês são muito jovens, mas a minha geração para trás era uma geração muito cobrada. Né, de excelência mesmo, não podia sério, primeiro que você não dava opinião, né, que nem hoje, que todos os nossos filhos sabem de tudo, né? Meu filho é formado em medicina, ele é formado em fisioterapia, meu filho sabe tudo. Então eu falo, nossa, né? Então a gente ouvia o que o pai falava, fazia. É uma geração que não discutia. Gostava, ou também, óbvio que tem exceções sempre, mas de uma maneira geral, você obedecia o que o pai mandava. Né? Não acho tão legal, nem tanto um lado, nem tanto o outro, mas não tinha esse mimimi todo. Então as pessoas, na ânsia de querer até ir bem, elas deixam de fazer. Elas têm medo de ir mal. É isso que eu vejo, assim. Eu acho que tem o desequilíbrio pro lado contrário, né? Eu acho que a tua geração ainda pegou uma rigidez muito grande, a minha geração já estava com um pouco menos de rigidez, aí foi indo totalmente para outro polo, aí chegou numa geração antes dos nossos filhos que foi para um extremo
que era muito solto, não podia falar não para os filhos, eu acho que agora já está voltando a centralizar um pouco mais. É um pêndulo, né, que vai indo e voltando, e a gente vai tentando acertar isso. E eu acho que é muito responsabilidade dos pais isso. Lógico que a escola ajuda, mas é muito a nossa responsabilidade de puxar os nossos filhos e fazer eles enxergarem isso. Eu trago os meus filhos toda hora para a consciência. Falo assim, cara, tudo bem, eu entendi. Tua geração é diferente da minha. Hoje a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas que a gente fala que para nossa geração era normal. E para de vocês, a gente já entendeu que isso não é legal falar, então assim, a gente está adequando a nossa linguagem, a gente está adequando o nosso comportamento, mas também não pode ir por outro extremo de vitimismo, né, de mimimi, de ser Nutelinha, geração Uber, porque é isso, meu filho foi correr comigo na praia no domingo e jogou futebol ontem. Hoje ele odeia escola, né? Óbvio. Eu acho que isso nossos filhos são iguais. Tamo junto. Então, ele já chegou ontem à noite normal, né? Ele já esperava. Pô, amanhã não vai dar pra ir pra escola, tô todo dolorido. Eu falei, óbvio. Vai dar pra ir pra escola. Moleque. Não dá pra andar. Eu fazia 3 vezes o que você faz de esporte, porque ele não é muito de esporte, ele não curte tanto quanto eu gosto. Eu entendo, ele é diferente de mim, isso eu já aceitei. Mas eu falei, eu fazia 3 vezes. Aceitei, fazer o quê? Eu casei com uma mulher que é exatamente o oposto de mim pro esporte. Então, ele não gosta. Então, quando ele faz um pouco mais de esporte, fica dolorido, ele já fica todo... Óbvio, né? Tô dolorido. Eu falo, cara, amanhã você vai pra escola, se vira. Tô com dor muscular. Você vai ver que começa a andar, começa a soltar o corpo. É bom sair de casa, caminhar um pouquinho, vai ser bom pra você. Então, eu acho a diferença é que essa geração, eu falo com isso, falei, gente, ainda bem que eu trabalho com vocês, né? Porque medo também é ser presa, né? Porque eu sou totalmente politicamente incorreta, mas pelo jeito, entendeu? Porque a gente já mudei muito, tá, gente? Por favor, já mudei muito, mas acaba soltando umas piadinhas que não cabe mais, né? Que não pode mais. Mas uma coisa assim, é assim, ou vai embora, meu. Aquele papo que manda aqui sou eu, é isso. Porque alguém tem que ter essa liderança. Não é que eu sou mandona e falar assim, eu não sou mandona. Eu organizo, entendeu? Eu trabalho uma liderança. Se eu ficar com, tá bom. Eu falei, todo mundo tem problema. Lógico, que eu sei, como eu sei, assim, eu sempre falo para eles, eu gosto de saber o que está acontecendo, não porque eu quero saber da vida particular, mas assim, tem gente que, infelizmente, eu tenho casos de pessoas que estão doentes, doenças sérias, eu tenho casos de pessoas que se separaram, eu tenho casos de pessoas que faliram, eu tenho de tudo, que perderam emprego, eu tenho de tudo, né? Normal, como todo mundo. Mas se eu sei, é óbvio que eu vou pegar, eu já sei a personalidade deles, tem horas que não dá para pegar pesado. Eu finjo que eu não vejo algumas coisas, mas tem horas que é o contrário, que eu pego pesado. Porque então, assim, eu tenho que... Porque tá precisando. Agora, coitadinho não rola. Né? Coitadinho aí não dá. Né? E eu acho que isso é um dos desafios da liderança, né? E da educação, como você liderar, né? Porque educar, eu falei do teu filho, né? Nossos filhos, eu não sei a idade do filho do Rafa, mas assim, educar cansa. Não é uma coisa, e não é um dia, né? Que nem a gente fala assim, eu falo, vai falar de novo para tomar banho? Vou falar até o dia que eu não precisar falar mais. Quando você fizer as coisas sem eu precisar falar, eu não vou precisar repetir. Você acha que é legal ficar repetindo a mesma coisa todo dia? Não é legal, entendeu? Então, assim, cansa. Aí o que as pessoas fazem? É uma crítica construtiva. Eu não sou contra a internet, eu não sou contra o celular, eu não sou contra nada. Tanto que a gente está no celular, se não tivesse no celular, a gente não está na internet, a gente não estaria fazendo essa live, né? Esse bate-papo. Mas, assim, tudo em excesso, né? Então, o menino tá enchendo o saco, você dá o celular para ele. Só que o menino tem 2 anos. Então. Nesse sentido, eu posso dizer por experiência própria que, assim, apesar da gente ter uma convivência super de carinho entre pais e filhos aqui em casa, sempre tivemos, nossos pais também a gente teve, eu acho que isso vai passando de geração em geração, mas desde que eles eram pequenininhos, e eu acho que isso é importante, assim, eu tento passar isso muito para os meus filhos, eles saberem que foi assim, por isso que eles são organizados hoje, porque a gente nunca deu brecha, desde que eles eram pequenos. A gente sempre manteve eles na linha, mas a gente não mantinha eles na linha com rigidez, com briga. A gente explicava, olha, isso você não pode fazer por isso, isso e isso. E não é assim, não, e acabou.
Então, a partir do momento que o não vem com o porquê não, você pode ser duro com o seu filho. E eu lembro muito bem uma vez que eu perguntei, porque meu irmão também é muito assim, né? Ele é bem direto com as filhas, com as pessoas. E aí, lógico que veio do meu pai isso, né? A gente foi criado por ele. E aí, quando eu perguntei uma vez para as minhas sobrinhas, para minha filha, tava no dia minha sobrinha e minha filha, vocês acham que a gente é muito duro com pais? Porque eu tinha essa dúvida, será que qual a ideia que eles têm da gente? Porque é muito fácil você ter uma ideia do que você faz, né? Agora pega o feedback dos seus filhos, né? Vocês acham... não acho você duro. Não acho que vocês são duros. E assim, eu me via como um cara duro. Então, aí se diferencia o que é ser rígido do que é orientar e dar direção. Que é uma coisa totalmente diferente. Você não precisa ser mole e deixar fazer tudo só para ser carinhoso. E você não precisa ser rígido e duro em excesso para organizar o teu filho. Você tem um meio termo ali onde você consegue organizar isso. E assim... O esporte ajuda muito na disciplina, né? Eu vou falar assim, ó, esse papo de santo de casa não faz milagre, né? Mas, lógico, né? Eu como técnica sou uma pessoa... Eu sou a mesma pessoa, mas às vezes dentro de casa a gente consegue algumas coisas, né? Porque a relação é outra, né? Entre mãe e filho, eu sou separada, é diferente, né? Eu criei ele sozinho. Então tem outra relação, a gente tem uma amizade muito grande, uma cumplicidade muito grande. Então falar que sua mãe é brava, eu falo, não, minha mãe é exigente. E com ele, é óbvio que eu não sou tão exigente como de repente estou trabalhando, mas é pelas circunstâncias, não é porque ele fala mimado, ele não é mimado, ele é amado, é diferente. Mas ele estava indo por um caminho que não era legal, com pessoas que também não eram legais. Ele tem 16 anos hoje, nós estamos falando de quem com 13 anos, antes da pandemia. Tem uma geração que já quer fumar, cigarro eletrônico, ir não sai do shopping. Eu não gosto disso, eu não fui educada assim, entendeu? E eu acho que isso com 13 anos não é legal. Eu sempre achei isso. Eu sou uma privilegiada que tem um clube, né? Minha vida foi no clube, ele nasceu num clube. Concordo que é difícil para quem não tem isso, né? São Paulo é uma terra difícil para quem não tem uma praia, né? Se você não tem uma oportunidade de ir num SESC, num SESI ou numa academia, não é um lugar fácil também, né? Você está nos Estados Unidos, qualquer lugar tem uma grama, tem uma quadra de basquete, é muito mais fácil, né? E aí, ele fala... Não, eu quero tocar nesse assunto dos Estados Unidos daqui a pouco. Continua. Tá bom. Então aí ele começou, entrou no basquete, né? Ele é alto, né? Ele começou a crescer. E eu falei, legal. Começou a entrar, aí entrou a pandemia para ajudar todo mundo, né? Então foi bem complicado. Ano passado a gente fez a Maccabi Mundial em Israel, né? Onde eu fui campeão mundial de Master adulta, né? E ele tinha que ir. Como eu sou mãe solo, né? Que eu falo, eu não tenho com quem deixar. Então, o combinado que a gente fez, ele é de Aspone, né? Não sei se você sabe, a geração de vocês sabe que é Aspone. Uhum. Vou deixar aí, vocês entram no Google, porque não é uma coisa bonitinha para falar. Mas eu falei, Abra, você vai de Aspone? Ele, tá bom, mãe, tá bom. Aí um dia eu falei, você sabe que é Aspone? Aí eu expliquei para ele, né? Auxiliar de nada, né? Vou falar. Uhum. Aí ele falou, não, tudo bem. Então, assim, ele saiu daqui, as coisas assim, tudo comigo, o combinado não sai caro, o que eu falo. Ele saiu daqui sabendo que ele não ia jogar. Tem 12 pessoas no time de basquete, ele é o 13º, né? Então ele ficou num grupo, essa viagem é maravilhosa. Eles ficam num lugar só, com as crianças ficam todas no mesmo lugar, do mundo inteiro. Então tem uma confraternização, tem tudo muito bacana, né? E ele ficou lá. Óbvio, eu fiquei trabalhando, eu nem vi meu filho. Eu vi meu filho em 15 dias, 15 minutos, na abertura e no final, só. E aí eu fiquei uma semana em Israel, ele voltou. Ele chegou sei lá, um dia que eu não lembro, mas eu lembro que era dia 28 de julho, a data marcada, 28 de julho de manhã, 28 de julho à tarde, esse menino estava jogando basquete na Hebraica sozinho. Tanto que tiraram uma foto, porque sabia que eu não estava em São Paulo, tiraram uma foto e me mandaram. Do dia 28 de julho de 2022 a hoje, ontem, saiu a convocação dele para as Maccabianas Pan-Americanas, ou seja, ele vai jogar como titular. Então, assim, o que eu falo? O que eu falo para ele, Abra, não importa se você... O que eu estou vendo não é a questão de você é bom ou você não é bom, é a trajetória que você fez. Você falou que, em algum lugar, né, você falou que queria ser um atleta e você virou um atleta. Né? Então, assim, essa experiência com o esporte salvou ele.
né? Porque às vezes a gente não, sei lá, muitas pessoas que dão amor, dão tudo para os filhos se perdem, né? É complicado, não é tão simples, né? Eu Pode acho que o falar. esporte, ele traz pra gente essa questão da gente ver que a gente pode, que a gente Sim, consegue. E muitas vezes contra tudo e contra todos. sim. Porque, por exemplo, no seu caso, que fala, não, né, vai fazer balé. Por exemplo, eu treino jiu-jitsu há 23 anos. Eu sou baixinho, né, eu vou ser baixinho, na estatura, sou sempre o mais leve. Então, normalmente, com quem o mais leve que eu luto, tem uns 15, 20 quilos a mais que eu. E, e faz diferença, né? Embora o jiu-jitsu seja, a gente fala arte suave, faz diferença, porque assim, tem Acho. força, tem um monte de coisa. Mas isso nunca para mim foi um impeditivo. E era interessante porque nessa trajetória eu tenho dois professores, e o meu primeiro professor, o Giva, que eu fui até a faixa marrom, o Giva era um cara que ele cobrava da gente assim, quem era criança fazendo tinha que levar boletim. Se chegasse no semestre e o boletim não tivesse com nota boa, ele não graduava. Ó, vocês não vão graduar, porque não adianta ir bem aqui no tatame e na vida fora, não. Então ele já tinha muito essa consciência. E o Giva sempre foi um cara assim de estimular a gente, e eu acho isso fundamental, porque esse é o papel que eu falo assim, o pessoal fala assim, mas quem que é a Adriana? É psicóloga? Não, mas ela tem atitude psicológica, porque o seu papel ali é fundamental como treinadora para mudar a vida das pessoas. Sim. E eu acho que é isso, é uma palavra, né, é o que a gente faz, é uma atitude. E o É o Giva, professor, né? O professor é assim, esse professor, poder. e o Giva, eu lembro que uma vez ele falou assim, a gente tava lá assim, às vezes ele parava, reunia todo mundo e falava, agora vocês vão escutar. E isso eu não esqueço, e olha, tem anos e anos. E ele falou assim, existem dois tipos de atletas, aquele que tem o dom e aquele que treina. E ele falou assim, eu sempre treinei. E ele luta muito, né? Ele falou assim, eu Sim. sempre treinei. Ele falou assim, então não adianta você ter o dom e não E não treinar. treinar. Porque aquele que treina vai chegar. Ele Sim. falou assim, então treinem, treinem. E isso era muito interessante, porque eu falava, é verdade, treina, só treina. Você não precisa ter dom, não, treina. E isso fez para mim muita diferença na minha vida. Porque é o que eu levo, eu falo assim, independente de qualquer um que eu cheguei lá, eu vou lutar. Você pode ter 90 quilos, 100 quilos, não importa com quem eu vou lutar. Eu vou lutar. E o que vai fazer do meu processo de luta e desenvolvimento é o quanto eu treino, né? O quanto eu acredito que eu posso. E eu acho assim, o professor, quer dizer, no caso eu sou técnica, né? Mas assim, o professor, também sou professora, lógico. A gente tem um poder muito grande. Então, eu falo, uma palavra, um gesto, eu acho assim, ser educação de modo geral, educação de escola, né? O Cláudio depois pode falar até melhor que eu, que ele colocou as crianças numa escola que trabalhava com inteligência emocional. Eles têm o poder na mão de você acabar com uma criança, né? Então, assim, o que eu falo, é muito fácil você dar aula para alguém que é bom. Um menino que tira 10, ou para um ex-nadador, fácil. Eu quero ver você pegar uma pessoa que não... Que eu falo, leva no mínimo cacuete, meu pai fala. Leva o mínimo jeito. E você faz ele ser uma pessoa, tudo bem, não vai ser o campeão. Mas tudo bem, não precisa ser campeão. Pode, só tem lugar para um. Não precisa, não é isso. Ele vai ser campeão da vida dele. Ele vai saber que ele pode. Ele não vai desistir, ele vai ter resiliência. O esportista, você pode ver em qualquer área, quem foi esportista, ele tem resiliência. Não, e daqui a pouco ele tudo bem, começa tudo de novo. Tudo bem, vai chorar, vai ficar chateado, como todo mundo, ninguém está dizendo que não, mas não desiste fácil. Né? E hoje em dia as coisas são difíceis para todo mundo de uma maneira geral. Em algum aspecto pega, não tem na sua vida, não tem tudo 100% toda hora, né? Então, se você não tem esse equilíbrio e essa resiliência, ou sei lá, talvez você ache em outra palavra, mas eu acho que é resiliência mesmo. Que a inteligência emocional junto, você não consegue segurar. Como é que você vai fazer uma entrevista se você não consegue se controlar? Né? Não dá. Como é que você vai se expor, se colocar, se você não consegue... Você não sabe nem quem você é. Então, assim, o que eu me incomodo, assim, na escola mesmo, isso aí tem que ser no maternal. Quantas vezes, quantos anos tem sua filha, Rafael? Filho. Meu filho tem 2 e 5 meses. 2 anos e 5 meses. Você vai ver quantas vezes a escola vai te ligar para dizer que seu filho está bem. Ele fez uma... Não liga. Toda vez que liga, né? Eu tremo. Aí ela já sabe e fala, não, Adriana, tá tudo bem.
de trema, porque assim, a escola não liga para o pai, não estou nisso, nenhuma escola. Raro, pode ser que alguma ligue, eu não conheço, mas tomara que várias liguem. Eu falo assim, olha, a gente está ligando para dizer que o desenvolvimento do seu filho está super bem, nossa, a gente deu uma prova, e ele acabou super rápido, até fui ver se realmente ele tinha feito, sabe assim, não tem esse feedback isso é cultural, positivo. Né? Só tem o negativo. É cultural. Eu fui há muitos anos atrás, né? O meu filho, ele tem TDAH, tem déficit, tem alguma coisa, tem. Mas eu falei para ele, você quer o quê? Você quer que eu te feche? Né? Que eu te coloque legenda? Olha, ele tem TDAH. Tem dislexia, é isso que você quer? Ou você vai para a vida? Eu tenho dislexia e eu tô aqui. E qual o problema? Eu acho que eu também tenho. Eu acho... com certeza. Você é igual a mim. Mas não importa. Todo mundo tem alguma coisa. Sim, né? Mas assim, que foco que você vai dar? Né? Eu sou professor de pós-graduação de acupuntura. E aí, quando eu chego eu tô dando aula, mesmo e a turma que eu dou é uma turma que vai mesclando, né? Então, como é modular, as pessoas vão entrando, então tem vários níveis ali de tempo de pós, porque são 2 anos de pós. E aí, a primeira coisa que eu faço na aula é sempre falar assim, olá, pessoal, bom dia, acupunturistas. E aí o pessoal dá risada, e eu falo assim, não, para mim vocês já são acupunturistas. Não tem ninguém aqui que já não é. Agora, porque eu trago isso, porque assim, se a gente não se incorporar, se a gente não se empoderar do que a gente é, né, a gente nunca vai ser. Então eu lembro que eu falo assim, vocês têm que sair daqui com a sensação de que vocês já são, porque vocês são. E a partir desse momento, você vai se aprimorar. Então isso é o que você acredita, né? Se você acredita que você é um fracassado, você vai ser um fracassado. Você vai conseguir fazer tudo errado, você vai ser um fracassado, né? Então você vê a força que tem, o papel e a importância de todos os professores, educadores, pais, quem que seja, né? Na vida de cada pessoa e daquilo que a gente fala. Que é que você falou, o cuidado que a gente tem muitas vezes do que a gente vai falar. Porque a sua carreira poderia nunca ter existido na natação. Sim. Na natação. E assim, e até agora há pouco tempo que eu também fiz uma entrevista, ele falou, e você vive disso? Eu falei, é verdade, eu ainda vivo disso. Quer dizer, não só. Não tinha percebido. Não ter nadado. Não, sério, eu não paro para pensar algumas coisas, porque, enfim, né? Tem coisa que, sei lá, eu não paro para pensar, só meio. Eu vou, sabe? Eu não fico. Eu sou uma pessoa que vive de passado é museu. Então, eu acho que é legal, eu acho que a pandemia me ensinou. Eu mudei muito na pandemia também. Falei que eu tô pandêmica, tô até fofinha. Mais ou menos. Mas como eu tive que rever o meu passado, porque todo mundo falou, o que você fez? Eu nem lembrava. Não é que eu não lembrava por descuido, descaso, não é nada disso. É que a vida foi indo, né? Eu paro para pensar na minha vida várias vezes, sim, mas na vida esportiva eu nunca parei para pensar, só trabalhava. Aí eu comecei a ver, poxa, eu ganhei isso, o cara falou isso, eu fiz tal coisa. Eu comecei a rever e falei, nossa, gente, é uma trajetória. Eu fiz agora, até pus um post, você vai me seguir agora, 40 anos de profissão. Pô, são 40 anos dedicados ao esporte. Eu tô na Hebraica há 33 anos. Eu entrei em 89. Eu acho que faz 34 esse ano, faz a conta aí, Cláudia. Então, minha vida inteira eu tô na Hebraica. Minha vida útil, eu tô na Hebraica. Que eu entrei com 24, 25, 24. A gente se conhece então, agora. Assim, sei lá, 10. 30? Não. Não, mais. Não, de vista. Não. De amigo. De vistas. Não, de amigo. Uns 10. Ixi, uns 10, eu acho. Eu acho que uns 10. Mais ou menos isso. Eu acho que esse processo, assim, do que eu conheço do teu trabalho, do que eu tenho visto, né, a gente conversa bastante. Eu vejo que rola muito um processo de cura, né? Rola muito. Você usa o esporte, que eu acho que é assim, o tema mais importante de hoje, eu diria assim, que é o tema da conversa de hoje é esse, né? A gente falar do quanto o esporte funciona como uma ferramenta de cura, né? O quanto você consegue mudar o comportamento das pessoas, o quanto você tira as pessoas da fossa, do pé na lama, da depressão com o esporte, né? A gente sabe que quando você pratica esporte, você produz elementos no seu corpo, neurotransmissores que vão
ajudar a reequilibrar o seu organismo. Isso tá, qualquer site sobre neurofisiologia, sobre neurociência vai falar isso. É interessante, mas assim, para tornar o papo bem prático para todo mundo que está aqui, a gente tem essa ideia do cura pelo hábito ser uma ferramenta para que as pessoas entendam cada vez mais de forma prática o que você pode fazer para mudar a tua vida. E assim, eu vejo você motivando pessoas que nunca nadaram a nadar, pessoas que nem se falou, com 70 anos a começarem a nadar, pessoas que estão buscando mudar alguma coisa na vida delas, porque tinha alguma coisa. Um cara de 70 anos que vai nadar queria mudar alguma coisa na vida dele, tinha alguma coisa para ser mudada. E às vezes ele está num processo de cura, não sei especificamente, mas muitas pessoas estão num processo de cura. E o quanto o esporte, você vê assim, o impacto disso nessas pessoas, né? Eu acho que você vivencia isso no seu dia a dia, é super importante para a gente saber o quanto isso impacta. O que eu vejo também, assim, o profissional hoje, de todas as áreas, mas ele não é só uma coisa, né? Ele é um todo, como ser humano é um todo. Então, assim, com certeza tem técnicos melhores do que eu. Devem ter vários, não importa. Mas, assim, o meu diferencial é que eu vou para a relação humana. Eu vou no indivíduo, no humano. E isso faz toda a diferença. Eu acho que a educação, principalmente, todo mundo, né? Quem não quer ser visto, ser, né, compreendido, ou até não compreendido, mas ouvido, né? Porque ninguém escuta mais ninguém. Então, assim, eu acho que toda relação baseada no amor, né? Parece... A gente vai achar que é piegas, mas não é. No amor ao próximo, no amor da pessoa, da essência, faz a diferença. Você cura com amor, com atenção. Atenção é uma forma de amor. Você está ouvindo? Tô. Sim. Que eu achei que você tivesse ligado. Então, atenção é uma forma de amor, não é? Sim. Então, assim, toda vez que você faz isso, eu acho que você muda a realidade do próximo, né? A cultura judaica tem bem isso, assim, salva uma vida, você salva a humanidade. Mas é isso. É né? verdade. Se você ajuda uma pessoa, você ajuda muitas pessoas, tá? Eu acho né, que fala, mudar o mundo. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente, quando a gente faz porque a gente faz com amor. A gente sente que é isso que a gente tem que fazer. Então a gente está lá para isso. E aí eu acho que o grande diferencial é o olhar, é o como a gente olha para o outro. Porque a gente olha para o outro e percebe a necessidade do outro. Acho que esse é o papel, né, do treinador, professor ou de quem for. Porque muitas vezes o líder, se ele não tem essa empatia, se ele não tem essa ressonância, essa conexão com as pessoas, ele não vai conseguir ser líder. Você pode tecnicamente ser excelente, mas se você não tem esse olhar para o outro, não adianta. É porque é uma palavra. Sim. Você muda completamente o rendimento, a ação, tudo que aquela pessoa pode ter naquele dia, naquele momento. A gente sabe disso, a gente vê acontecer, né? Sabe o que eu falo? Eu tenho me enfiado cada vez mais nesse meio de executivos, né? Esse meio de liderança, tentar entender como você consegue influenciar melhor as pessoas para elas serem mais produtivas, mais eficientes, mais saudáveis ao mesmo tempo, porque tem esse viés, né? A gente fala que ser produtivo é diferente de ser efetivo e ter saúde, né? Ser produtivo é importante, mas se você for perdendo tua saúde, não funciona, porque uma hora tua produtividade cai, porque você está doente. Então, a gente está cada vez mais trazendo o cura pelo hábito para esse lado, porque a gente sabe que a gente atende pessoas que são executivos, médicos, advogados, pessoas que trabalham nesse meio. A gente tem que entender como é que é a linguagem que eles usam, como é a linguagem que acessa essas pessoas. Então a gente tem se aprofundado mais e sempre, cada vez que eu me aprofundo, eu vejo o quão a questão humana é importante. E isso é muito claro dentro das empresas também. Você vê que o RH, né, o pessoal de desenvolvimento humano dentro das empresas tem esse lado. E às vezes a dificuldade que eles têm de desenvolver isso num projeto para criar uma relação mais aprofundada entre as pessoas, para trazer esse benefício do sentimento de pertencimento, de comunidade, que é tão importante para produzir mais e ser saudável ao mesmo tempo. Às vezes é uma questão assim que a empresa barra, porque
não vai disponibilizar orçamento para isso esse ano, o budget está limitado, é lógico, tem umas questões que são financeiras, mas assim, no final você vê que são seres humanos sofrendo e tendo dificuldade de se conectar, e o nosso papel aqui está sendo exatamente esse, trazer isso para as pessoas, fazer as pessoas entenderem que não importa se você é CEO de uma empresa, não importa se é gerente, não importa se você faz parte da equipe de limpeza, não importa em que nível você está da empresa, você está passando por estresse, e o estresse para você é a mesma coisa que o estresse para o outro. Dentro da tua realidade, isso tá te incomodando, tá te causando doença, tá causando uma queda na sua produtividade e pode comprometer a tua vida financeira, a sua vida social, a sua vida em família. E assim, as pessoas entenderem que não importa em que nível que ela tá, o que importa é que ela se conecte com outras pessoas, que é assim que ela vai encontrar lá a felicidade dela. Não é tendo mais coisas materiais, não é tendo um salário maior, porque o salário maior vem e você aprende a gastar mais também. Então, o salário maior é uma motivação na hora, né? Depois você volta. Mas é consequência, né? É consequência da trajetória, como você falou. Você viu aquele estudo de Harvard? Você viu da felicidade? O estudo de Harvard? A gente já citou ele algumas vezes. A gente já citou ele algumas vezes. Inclusive, no nosso livro está descrito sobre esse estudo, a gente já fez vídeo. É muito legal. E assim, tem vários assim, e principalmente eu estava vendo um TED esse final de semana, até mandei para toda a equipe. O cara começou a mostrar pontinhos na tela, que eram as pessoas obesas, e que as pessoas que estavam em volta delas eram mais obesas e as pessoas mais afastadas. Os pontinhos, quando estava acima da obesidade lá do IMC, que é considerado o índice de massa corpórea, né? Que é acima de 30 é considerado obeso, patológico. Então, acima desse era um pontinho amarelo um pouco maior e abaixo disso ia mudando de cor. Então, você conseguia ter um visual do quanto as pessoas que são obesas tendem a conviver mais com pessoas obesas, e à medida que você vai afastando, menos obesas até não ser obesas. E aí, o que ele falou, lá, os dados dele da pesquisa, é que uma pessoa obesa, uma pessoa que convive com uma pessoa obesa tem 45% de chance a mais de ser obesa. Uma pessoa, uma pessoa que já tem uma distância de pelo menos uma pessoa no meio, quer dizer, de segundo grau do obeso, conhecido de segundo grau do obeso, já cai para 25% a chance dele ser obeso. E uma pessoa de terceiro grau já cai 10% a chance dele ser obeso. Então, você vê que o ambiente te influencia. Se você convive com pessoas do esporte, pessoas que estão buscando saúde, estão buscando uma vida mais equilibrada, a tendência é que você se direcione para isso. Né? Então, essa questão de criar o ambiente, de criar a conexão entre as pessoas, das pessoas se ajudarem, e isso o clube funciona super bem, a comunidade funciona super, a comunidade judaica, né, funciona super bem. Eu estive em 2 Maccabiadas como atleta e algumas Maccabiadas trabalhando como físio, então assim, eu sei bem do que você está falando, esse sentimento. Pra gente, pelo menos, eu sempre tive um sonho de ir para uma Olimpíada como atleta, quando eu era atleta, principalmente na época do handball, e lógico que não cheguei nem perto disso. Só joguei pela Hebraica mesmo, o máximo que eu cheguei foi jogar um brasileiro ou uma Maccabiada mundial pelo Brasil. E assim, você ter a oportunidade de ir para uma Maccabiada, que é um evento grande, como, lógico, não do tamanho de uma Olimpíada, mas como uma Olimpíada, é um Olimpíada reflexo. Nossa, né? Uma Olimpíada entre os judeus. Maccabiada é o terceiro, só um parênteses, a Maccabiada mundial é o terceiro evento maior do mundo. É a Olimpíada, a Copa do Mundo e a Maccabiada. A mundial, né? É um evento incrível. Não é pequeno, não. Não, eu não sabia. O sentimento é que você está numa Olimpíada, você entra no estádio, tem a abertura, só não tem toda a produção, o dinheiro, mas assim, o sentimento dos atletas é muito parecido, a emoção é muito parecida, a conexão que você faz com pessoas do mundo inteiro é uma oportunidade, assim, que quem puder estar num evento mundial desses é uma emoção muito grande, né? Que seja como uma pessoa que esteja assistindo ou praticando esporte, é incrível, assim. Você falou...
Não, falei, termina. Não, e assim, e esse sentimento que a gente tem quando a gente está nessa situação, não dá para explicar. Eu falo assim, tem gente que fala assim, eu já fui para tal lugar pela TV, então não preciso ir. Não, quando você tá lá é diferente, traz uma emoção, uma liberação de neurotransmissores, uma conexão que te leva para um outro patamar e isso te causa um impacto na sua saúde que não tem como explicar. É uma felicidade tão grande estar num evento desse que não tem como explicar para uma pessoa. Ela tem que vivenciar isso, tem que estar lá se conectando com as pessoas, vivendo aquilo que é realmente incrível. O que eu acho legal da Maccabiada, desculpa te cortar, Pode não, Rafinha, só continua. para não perder o foco, Uhum. é que ela tem um diferencial maior ainda. Agora caiu mais a ficha, né? Uma Olimpíada são os melhores nadadores, é uma elite. Você vai para ganhar. Você vai pegar uma final, você não vai para passear numa Olimpíada, né? Uma Maccabiada, não que você não leve a sério, ao contrário, a gente leva muito a sério. Eu vou na Maccabiada desde 93, né? Então eu tenho, sei lá, 8 mundiais, não sei quantos Pan-Americana que a gente vai ter agora, no final do ano. Existe, assim, um espírito macabeu. Todas as crianças, os adultos, todo mundo. Tem os eventos que tem que participar. Então você tem a competição em si, que a gente leva, todo mundo leva muito a sério. Mas tem o jantar que você tem que ir, tem a festa não sei aonde, que daqui a 40 minutos de ônibus para outro lugar, tem os micos que você pega, né? O ônibus que atrás, tem mico, tem um monte de coisa. Mas isso é o bacana da Maccabiada. Então, assim, a valorização do ganhar, ele é diferente. Porque você ganha em experiência, você ganha em amizade, você ganha em amor próprio, né? Porque você conseguiu ir. Então, assim, porque a medalha, o que é a medalha? A medalha é um símbolo. É um símbolo de uma conquista, óbvio, né? Quem não quer tirar primeiro lugar, né? Sim. Mas o que eu sempre falo, que o grande ganho de uma conquista é o caminho. Não é a hora, é o caminho. Michael Phelps, quando pegou lá, em 2016, quando ele foi parar, ele olhou todo o caminho, a trajetória toda que ele fez. Então ela só é a cereja do bolo, uma bela cereja do bolo, diga-se de passagem, mas é a cereja do bolo, porque ele é tudo que ele viveu para estar lá, coisas boas e coisas não boas, mas tudo que ele vivenciou para estar lá, todo o aprendizado dele, né? Então eu acho assim, o esporte, ele cura mesmo. Eu acho que todos os pais têm que colocar os filhos para fazer qualquer esporte. Não tem que exigir que ele seja bom, não. Tem que exigir que ele faça. Ele faça a sério, né? Faça bem, né? Leve a sério o que está fazendo. Tudo bem, se ele é mais gordinho, se ele é mais magrinho, se ele é alto, se ele é baixo, não importa, né? Porque isso também muda. Mas o comprometimento é ir no treino, em participar dos eventos. Mas o evento é lá em Pirituba. Não, vamos lá, o grupo precisa. Eu vou ficar no banco. Eu fico no banco, eu falei, meu amor, você saiu da arquibancada para o banco. Tinha um progresso, você não está entendendo. Agora é do banco da quadra. 1 minuto, outras vezes ele vai, ele nem entra. Uma vez ele foi não sei para onde, um lugar que era 5 horas de distância, Catanduva, não sei, um lugar muito longe. Ele foi e voltou, não entrou na quadra. Mas o grupo precisava dele, a torcida. Então, assim, tem um papel que não é só ganhar, né? Que é a vida, né? A vida você não se dá bem o tempo inteiro. Isso que vocês estão falando, Adriana, que você está falando e que o Cláudio falou agora há pouco, contando a história e falando essa palavra, é o senso de pertencimento. Eu acho que esse é realmente o grande marcador, porque quando a gente consegue sentir o pertencimento, muda tudo, porque assim, não importa onde eu estou, se eu estou no banco, se eu estou na arquibancada, se eu estou na quadra, ou enfim, no que for, né? Na pista, na água, no que for. Eu pertenço. Eu pertenço como torcida, eu pertenço como reserva, eu pertenço como equipe, eu pertenço como ali. Então eu pertenço. Então, igual os alunos, eu falo assim, vocês já são acupunturistas, porque aqui vocês pertencem. Eu pertenço. Então eu acho que o pertencimento é a grande mensagem que a gente traz aqui, né? Porque no final é isso. Quando você vai lá e tem a disciplina, que a gente fala, muda seu hábito 1% todo dia. O que é isso? Eu mudo uma questão na minha vida, um hábito, e torno aquilo até virar automático. Virou automático, eu vou para o segundo passo. E assim eu vou. O que eu estou fazendo? Eu estou pertencendo. Porque eu estou fazendo uma mudança e quando ela se torna automática, eu pertenço. E aí não existe mais nada. Mas nossa, você está no banco. Não, eu não estou no banco.
Eu, eu sou do time, eu sou daqui. Não, mas você vai lá para torcer, vou, porque eu sou desse processo e eu sei que eu faço a diferença. Eu falo que eu nunca gostei de participar de campeonato. Eu fui em poucos campeonatos de jiu-jitsu. Os poucos que eu fui, era impressionante, porque assim, a gente estava lá no meio lutando, e é uma barulheira, né? Porque todo mundo falando, falando. O meu professor, ele ficava do lado de fora, olhando, e ele falava assim, Rafa, passa a perna ali em tal lugar que você vai prender e pegar o gancho. Eu escutava o que ele estava falando, ele estava à distância, assim, que eu nem sei que distância que era, mas a voz dele entrava. Então não era o grito, era o pertencimento. Eu tô aqui com você. E Sim. acabou. E o negócio ia acontecendo. Então, assim, era impressionante essa escuta, esse processo, e é o que vocês estão falando. E eu acho que a grande coisa, né, dessa competição é isso, é o pertencimento. E junto com o pertencimento vem um, um benefício que não tem tamanho, que é para Tem, fora para fora da competição. tem mais uma coisa que eu acho importante ressaltar do esporte, foi uma lição que eu tive com 15 anos, quando mudou meu técnico. É lógico que você aprende de todos os técnicos, eu tive ótimos técnicos no Hebraica, o Robson, o Jorge. Mas quando eu tinha 15 anos, a gente tinha um técnico e mudou. Em menos de um ano, assim, mudou o técnico. E o Jorge, que era o nosso coordenador, ele era técnico, mas ele era coordenador também no handball. Você lembra dele, né, o Jorge? Sim, logo. E o Jorge, todo ano ele organizava um amistoso com o Mater Dei, porque ele era professor de educação física lá no Mater Dei também. Então ele organizava um amistoso pra gente treinar com o Mater Dei. E todo ano a gente ganhava do Mater Dei, porque a gente era uma equipe federada e o Mater Dei era uma equipe de escola. Mas nesse ano, que estava fazendo essa troca de técnico, justo o Cadu, que era o técnico novo, ele ficou na arquibancada assistindo a gente nesse jogo amistoso com o Mater Dei, que ele ia assumir em seguida. Ele ia ser apresentado pra gente aquele dia. E a gente jogou assim, como tivesse, tipo, sabe, Globetrotters, jogando, brincando, fazendo voltinha, isso com 15 anos. Eu tinha um ano de handball, então a gente se divertia muito, a gente era muito amigo, a gente jogava todos os dias praticamente, a gente ia pro clube jogar handball, a gente amava, assim, jogar handball, e a gente se divertia muito, então a gente tava se divertindo ali, era amistoso e tal. E naquele dia eu aprendi uma das lições mais importantes do esporte, porque quando acabou o jogo, o Cadu foi apresentado pra gente pelo Jorge. Ele chegou na nossa frente, em vez de falar, e aí galera, beleza, eu sou o Cadu, técnico de vocês. Ele chegou no primeiro dia, ele falou assim pra gente: boa tarde, sou o Cadu, seu técnico de vocês a partir de agora, e é importante que vocês entendam que essa palhaçada que vocês fizeram hoje nunca mais vai acontecer, porque pra mim isso daí não é handball. Pra mim, quando você entra na quadra é pra jogar sério e não pra fazer palhaçada na frente do seu adversário, não importa o nível Respeitar, que né? ele seja. Não Respeitar o importa, adversário. não importa o nível que ele seja. Então, assim, ali eu aprendi uma lição, porque, assim, a gente fala muito do Romário, que é legal, que o Romário era o cara que não treinava, que era o cara que chegava e fazia, ele falava que ia acontecer, acontecia, 2 gols nessa partida eu vou fazer e fazia 3, sabe? É muito legal tudo isso. Quando você vê o vídeo no YouTube do Romário dando as entrevistas, o bad boy que deu certo, né? Eu sou super fã do Romário, mas assim, como ídolo, eu não sou tão fã dele, porque eu acho que não é um exemplo a ser seguido. Eu acho que o exemplo a ser seguido é o teu técnico que te bota na linha na hora que você tá lá em cima, achando que você tá no topo da montanha, o cara fala, quem é você pra achar que você é alguma coisa? Você acha que ficar aí no topo da montanha é fácil? Porque assim, ser o melhor nesse status que você tá hoje é fácil. Se mantenha aí em cima, sobe mais, quero ver. Mas respeitando o adversário, sendo gente. Porque é lógico, a gente era moleque, a gente não foi gente ali, não foi legal o que a gente fez. Né? E isso refletiu pra minha vida, eu sempre trouxe isso pra minha vida. Todas essas lições do esporte, de trabalhar em equipe, respeitar o adversário, todas essas lições a gente aplica no nosso dia a dia, a gente ensina para os nossos filhos. Então, assim, o esporte também traz isso. Aí eu queria trazer exatamente isso que a gente estava falando lá um tempo atrás, já que a gente falou dos Estados Unidos, né? Eu queria saber de você, o que você acha, porque o que eu vejo muito que falta no Brasil, esse compromisso com o esporte,
né, das escolas, porque aqui nos Estados Unidos eu vejo que é um sistema que funciona muito bem, né? O moleque tá lá na escola, a menina tá lá na escola, é estimulada a fazer esporte, competir, pode até ir para a universidade com uma bolsa, mas tem que estudar, tem que ter nota. E aí ela vai para a universidade, ou ele vai para a universidade também, de novo. Você pode competir, você pode fazer parte da equipe, você pode até chegar a ser profissional depois, mas aqui você tem que manter as notas também. Então, assim, é um negócio que vai construindo o atleta desde a escola, e só que ele tem que estudar também, porque ele tem esse estímulo, né? No Brasil, a gente vê muito ainda o atleta deixar de estudar para ser atleta, ou se não, se desestimular a ser atleta porque prefere estudar e ter uma profissão diferente do esporte, que seja fora do esporte, né? Então acho que a gente ainda está nesse momento. O Brasil não chegou a sair desse momento ainda do Brasil, né? Que não sei se tem esse movimento de mudança. Eu não sei se tem esse movimento de mudança, não. Acho que, primeiro, o Brasil ainda é um país que a educação não é uma coisa prioritária, né? De uma maneira geral. A gente vive, graças a Deus, num patamar que a gente consegue ter... Somos abençoados, mas o Brasil não é um país que dá valor à educação, à alimentação, básico, né? O básico do ser humano. Então, muitos veem o esporte como uma forma que é real, de você também mudar de patamar de vida. Então, tem isso no Brasil, tem vários projetos, né? Isso eu acho bem bacana, né? Tem vários projetos sociais, tem vários projetos de empresas mesmo, que a criança consegue arrumar um patrocínio, ter uma escola, que a gente chama, são os militantes, eles acabam tendo uma escola paga, uma alimentação que eles não têm em casa, então tem isso, tem um lado bom disso. Assim, eu nunca morei nos Estados Unidos, meu irmão morou nos Estados Unidos, mas assim, o que eu sei dos Estados Unidos desde quando eu era pequena é que ele tem uma coisa que eu admiro muito, eles valorizam o bom. Então, se você é um bom aluno, você é valorizado. Se você é um bom nadador atleta, você é valorizado. Então, aqui, o CDF, né? Você tem um bullying por ser bom. Pelo amor de Deus, o amigo do meu filho que é maravilhoso. Ele tinha bullying porque ele era bom, pelo amor de Deus, como assim? Né? Então tem isso também, né? Porque são os polos, né? Ou ser um bom estudante, putz, sério, meu? Ô CDF, você vai estudar? O cara gosta de estudar, então não é... Tem um lado que também não é tão valorizado. Então, eu vejo assim, nos Estados Unidos você consegue bolsa por vários motivos, né? Você consegue bolsa do seu lado acadêmico, desculpa, acadêmico não, o esportista, o acadêmico, o esportista, o músico, né? Então, assim, as ferramentas que... Oi? Artista, né? Então, assim, é valorizado o potencial das pessoas, né? Cada um tem todo mundo tem um dom. Todo mundo tem. Mas aí você chega e fala assim, teu filho chega e fala assim, o boletim. Isso assim, gente, eu também erro, tá? Eu também já falei algumas coisas, eu mudo, né? Eu tento não fazer isso com meu filho. Mas o boletim, tem 10 de matemática, 10 de inglês, 8 de ciência. Pô, 8 de ciência? Você não estudou. Entendeu? Então, assim, o que aconteceu, né? Então, assim, a gente sempre olha mas a gente não olha o bom. Poxa, que legal que você é bom, né? Em inglês, que legal que você foi bom de matemática. O que a gente precisa melhorar aqui? Ok, a gente tem que também procurar o que a gente precisa melhorar, mas a gente tem que valorizar o que a gente é bom, porque isso dá uma autoestima boa, né? Infelizmente, a gente não valoriza o que é bom, porque o que é bom para um não é bom para o outro. Então, assim, um precisa de uma escola mais... humana, no sentido de olhar mais a parte artística, por exemplo. Sério que você vai colocar naquela escola? Aí, entendeu? Aí você vai colocar numa escola que só olha a nota. Sério que você vai colocar nessa escola? Né? Você vai ver, você vai passar por isso, é complicado. Mas é isso que você está falando, é exatamente o que eu vejo como senso de pertencimento. Eu vejo que o Brasil é um país que é muito ainda, não tem esse senso de pertencimento, é difícil as pessoas terem. A gente não tem esse senso, porque a gente fala... a gente não valoriza que a gente é brasileiro, né? Por várias questões, exato. mas você não valoriza. O americano não funciona. É. O americano tem uma bandeira dos Estados Unidos na frente da casa. E, por exemplo, eu fui para... Eu adoro viajar, que eu gosto de ver culturalmente como as pessoas pensam, o jeito de fazer, porque eu vejo que é diferente. E quando eu estava em Dubai, a gente pegou foi um passeio que foi lá que levava no Parque da Ferrari, depois numa mesquita pra gente conhecer.
E aí o motorista era do Paquistão. E parece que a população lá, né, em Dubai, assim, acho que sim, 60% vem do Paquistão. E aí a gente conversando com o cara, falando, e ele explicando um pouco sobre Dubai, conversando, eu fiquei impressionado porque ele falava assim: nós temos o maior aeroporto, nós temos tal coisa, nós fazemos isso, nós não sei o quê, e nós. Eu falava: caramba, eu falava, o cara tem um senso de pertencimento aqui que ninguém tira ele desse lugar, e aí o cara vai se desenvolver aqui. E é que eu vejo como um líder, né? A gente, na liderança, importa que liderança que seja liderança de um grupo, liderança na nossa vida, quando a gente consegue adquirir, consegue fazer com que as pessoas, ou que nós mesmos, tenhamos esse senso de falar, isso aqui eu pertenço, isso aqui, eu tô aqui, cara, muda tudo, você veste a camisa mesmo, e isso é vestir a camisa. Porque não vem de jornal também, né? O que acontece? O que vem de jornal? Que vem notícia ruim. Tem tanta coisa boa, né? O caso polêmico do Faustão, né? Eu conheço pessoas que estão são do INCOR, né? Eu sabia que ele tinha tipo B, aliás, eu não sabia que tipo B era raro, por exemplo. Eu não sabia nada disso. E ele falou, não, ele vai conseguir o coração rápido, porque ele é tipo B. Ele começou a explicar, né? Como é a situação que ele tá, a idade, não sei o quê. Eu falei, gente, vocês têm que divulgar isso. O que vai acontecer? Vão achar que ele comprou. Com certeza. Vão achar que ele aí as pessoas ficam. Falei, gente, pelo amor de Deus, vai dar. É o que deu a confusão, entendeu? Porque assim, às vezes as pessoas também não. Furou fila. Furou fila não, porque ele comprou. Pagou, né? Então, assim, por quê? Porque a gente tem, nesse caso, que conheço as pessoas, são pessoas seríssimas. Nesse caso, eu não vou falar de tudo, eu não conheço tudo no Brasil, mas nesse caso são pessoas seríssimas, aquilo anda. O Brasil tem coisas que são maravilhosas. Sim. Minha mãe recebia remédio pelo alto custo. Aí chegava na minha casa, gente, e tudo certinho, bonitinho. Lógico, aí muda governo, começa a não dar dinheiro, a segurar aqui, aí eles atrapalham tudo. Mas o sistema funciona. O sistema de saúde funciona. Funciona. O SUS, nossa, é maravilhoso. Lógico que tem que melhorar, tudo tem que melhorar. Sim. Mas onde peca o SUS? Peca porque os caras não compram os suprimentos, os caras eles roubam, eles desviam. Os políticos que fazem as coisas, a corrupção. Mas aí sistema... a gente volta de novo para os líderes, né? Quem é esse líder? Quem é essa pessoa? É a pessoa que realmente olha, que entende o outro? Porque é isso. E aí, quando a gente entende o outro, a gente traz ele para o pertencimento. Não tem essa preocupação, né? Não tem uma preocupação de... Não tem. Não, o líder tá eu não sei se a gente vai ver nessa encarnação. O líder está preocupado em acumular poder, dinheiro. Geralmente o líder está... É lógico que não dá para generalizar, mas os líderes... Não dá para generalizar, mas o próprio sistema acaba. Do mesmo modo então, mas existe o carreirista, existe o líder. Então você vê a diferença. O sistema não deixa, Rafa. Mesmo que o cara vá com boas intenções, não consegue. O sistema, do mesmo modo, o sistema não consegue. O cara não consegue fazer. É isso mesmo. Tem pessoas, óbvio, tem pessoas maravilhosas que fazem trabalhos maravilhosos. As pessoas que querem fazer não conseguem fazer mesmo. Isso não conseguem. E sobre a escola, só para fechar o assunto da escola que a gente estava falando, é engraçado, a gente que está vivendo isso, a gente percebe assim que em alguns aspectos, principalmente de escola particular do Brasil, ela é até mais forte do que a escola pública americana. Não dá para, eu não sei comparar a escola particular brasileira com a escola particular americana, porque eu não tenho essa informação. Mas o meu filho saiu de uma escola particular que era dura, forte, que ele estava com dificuldade, né? E era a mesma escola que minha filha estava e para ela era ok a escola. Pro meu filho não, porque meu filho gosta de outras coisas, ele é muito diferente da minha filha e a gente entendeu isso. E a gente até, um pouco antes de sair do Brasil, a gente trocou ele para uma escola que era um pouco mais, vamos dizer assim, basicona de dificuldade, porque a gente viu que ele estava em sofrimento, não valia a pena levar ele para esse sofrimento. E quando ele chegou aqui nos Estados Unidos, a principal questão não é o quanto a escola é forte, porque... eu acho isso muito legal no ensino americano. Eu achava que eles eram fracos no ensino aqui. Não é que eles são fracos. Em primeiro lugar, eles graduam o nível da escola de acordo com a pessoa. Se a pessoa quer dar o sangue, ela vai
dar o sangue e vai se dedicar e ela vai ser reconhecida por isso, então é pelo mérito. E qualquer pessoa que chega na escola, ela pode chegar e ir pro regular, pro médio ou pro forte. Ela que vai definir o nível dela, ela que escolhe as matérias. Tem algumas matérias obrigatórias, mas mesmo dentro das matérias obrigatórias, você pode estar no nível regular, no médio ou no forte. É você que decide a intensidade que você quer dar na tua escola. Na mesma escola, são escolas públicas, são todas iguais. E outra coisa que também dá para fazer, tirando as matérias obrigatórias, você consegue, metade das matérias do dia, você consegue direcionar para o que você gosta. Então, assim, o meu filho gosta dessa parte de roteiro de cinema, roteiro de filme, né, de editar vídeo, ele é artista, ele gosta de desenhar, então ele gosta dessa parte mais da arte, assim, a gente fica horas discutindo sobre filmes, sobre os animes, né, os japoneses, e aí, assim, sério, o que vai servir para ele na vida saber com profundidade geometria? Muito pouco, né? Então, assim, ele vai ter o básico de geometria na escola, mas as outras matérias, depois do básico de geometria, ele não vai se aprofundar nisso, porque não vai servir para nada para ele. Ele vai se dedicar já na escola para o cinema, para educação artística, ele vai fazer as matérias de educação artística no nível mais difícil, porque é o que ele quer se dedicar. Então, quando ele chegar no final da escola e ele tem uma professora que está observando ele para direcionar ele dentro de um caminho para melhorar exatamente nas habilidades que ele quer se desenvolver. Então, quando ele chegar na universidade, ele ainda vai ter aí os 2 anos do college, né, que é os primeiros 2 anos da universidade, que você ainda é muito novo para saber o que você quer da tua vida. Então, eles te dão ainda mais 2 anos para você fazer um estudo inicial lá no college para entender o que você quer ser da vida, e aí depois desses 2 anos você direciona realmente sua carreira. Depois dos 2 anos na faculdade que o college aqui é faculdade, né, para quem não está assistindo aí não sabe, e aí que você vai direcionar a tua universidade só depois desses 2 anos realmente para o seu major, que é o que você realmente quer trabalhar depois. Então, assim, eu acho que é uma trilha aqui nos Estados Unidos, não é à toa que é o país que é mais desenvolvido do mundo, com mais... É lógico, quando você fala de tecnologia, China, Japão, tem muitos outros países se desenvolvendo, mas assim, ainda é um PIB absurdo que eles têm uma economia muito forte. Não é à toa que tudo isso levou os Estados Unidos para o nível que eles estão. Tem problemas aqui, igual todos os países, óbvio que tem problema de saúde, tem problema social, tem um monte de problema, mas ainda assim você vê que é um modelo que tem dado certo, deve ser replicado e que valoriza principalmente o cara que quer se dedicar, né? Que eu acho que isso eu acho que é o principal, valorizar quem quer se dedicar. E a ironia, Cláudio, a ironia de tudo isso é que, assim, a gente veio de gerações diferentes, lógico, né? Tem uma geração que você era ou doutor, ou advogado, ou engenheiro, né? E você estudava, você tinha uma profissão e você ia ganhar dinheiro com isso, né? O mundo mudou, vai mudando a cada hora. E agora, quando eu vejo uns TEDs da vida, umas reuniões na escola, não, quem vai ser o nosso aluno, o nosso profissional? Vai ser o que trabalha com uma equipe, o que mexe com liderança, que tem um olhar, que tem criatividade. A gente já falou isso, a gente está falando isso há quanto tempo? Nessa live a gente está falando há 1 hora isso. Né? Esse olhar, então assim, do mesmo modo que a gente sabe que não existe mais, a curto prazo, uma profissão definida, muitas profissões vão sumir, outras vão aparecer, todo mundo já sabe disso, né? Do mesmo modo disso, as pessoas insistem, por um outro lado, no básico, insistir em massacrar a criança, com nota, né? Com avaliações que nem sempre são as avaliações que emocionalmente elas podem ter. Não é para evitar conflitos, eu não estou falando isso. Eu estou falando assim, você pode preparar uma criança para fazer uma prova sem massacrar ela antes. Sim, sim. Né? É o que eu falo para o meu lado, você vai lá e faça o que nós treinamos para você fazer. E saia da água dizendo assim, eu fiz o meu melhor. E o melhor vai ser o seu melhor. Aquele dia era o seu melhor. Se uma criança for entrar na escola, eu não consegui isso com meu filho, mas eu espero que as coisas mudem. Que chegue e fale assim, vai com calma para a prova. Você estudou,
Você sabe, você fez o professor fala isso, né? Você estudou na classe, você tá preparado para isso. Vai lá e faz com calma a prova. Se eles tirarem esse peso, essa carga da criança, ela vai melhor. Aí aprende, né? Eu posso falar que eu fui na reunião com os professores agora no começo do ano, sempre tem reunião no começo e no final do ano, né, com os professores. E eu achei incrível. Todos os professores falaram que estão dando a lição de casa para fazer em sala de aula. Porque tem uma interação ali, ele já está lá para tirar dúvida, já vai resolver tudo lá. E se sobrar alguma coisa, você leva para casa. Por quê? Porque eles chegam em casa às 4 da tarde. Se ele tiver que fazer a lição, ele vai ficar até a noite fazendo lição e não tem vida fora da escola. E qual o objetivo de você ficar só estudando? Então, assim, eu achei muito legal isso, que eu ouvi de todos os professores. E assim, a professora de história falava assim, a minha aula tem que ser legal. Eles têm que vir aqui, tem que curtir aprender história, entender a história, não é ficar decorando data. Uma coisa que eu sempre quis ouvir de um professor de história. E aí ela falou, eu deixo lá pro professor de matemática, de geometria, para dar lição de casa, e eles que se dediquem, porque tem uma prova nacional aqui, que é de matemática, então eles têm que ir bem nessa prova, porque é o que qualifica tipo o Enem, a escola. E aí o professor de matemática, na reunião com ele falou mais ou menos a mesma coisa. Não, eles estão indo super bem aqui, a gente está tendo uma dinâmica mais em classe, eu estou evitando dar a lição para casa. Porque eu acho que está vindo essa consciência também de que ficar soterrando eles com lição de casa vai tornar eles infelizes, vai tornar eles pessoas... Assim, é lógico, a gente vê a diferença com a China, é assustador. As crianças ficam, 12 horas por dia estudando, pressionadas, com inteligência artificial, vendo se eles estão prestando atenção na aula, a gente vê uns vídeos assim, a gente fala, caramba, aonde eles vão chegar? Que nível é esse? Só que vai ver os níveis de suicídio lá, os caras estão morrendo. Exatamente. Não faz o menor sentido. Não, porque tem um lado assim da neurociência que fala, você tem que... para registrar o que você aprendeu, né? Então, eles dão, a lição de casa seria isso, né? Para você confirmar o que você aprendeu durante a aula. Ok, mas, gente, você já está até às 4 da tarde. Chega, acabou. Sabe? Vai não fazer nada, entendeu? Não fazer, vai fazer ócio, sabe? Ócio, precisa de ócio, vai relaxar. Precisa. Vai fazer esporte. No processamento não, sai de lá, vai para o inglês, para o francês, para o alemão. Muita coisa. Tudo. E no processamento da memória, a gente tem basicamente a onda gama, ela ajuda no processo de acessar a memória. E a onda teta, ela ajuda na manutenção e renovação de memória a curto prazo e na manutenção, né, no armazenamento de memória a longo prazo. E ela atua na área do hipocampo. Aí, um comprimento de onda, então você tem uma onda gama. Cabem 7 ondas tetas dentro de uma onda gama. Então isso significa que a partir do sétimo, como eu falo assim, assuntos que a gente vai recebendo. E são assuntos diferentes, então são mesmo que dentro da mesma matéria. Mas a partir do momento que você recebeu 7 interações, acabou. Você não armazena mais nada. Não vai. E aí não adianta encher de coisa, né? Vai, toma, não adianta. E no final, o que vale? É o aprendizado. Então, se aquilo ali não servir de aprendizado só para decorar e ir bem na prova, não serve de nada, só perder de tempo. Pessoal, vamos encerrando nosso podcast aqui, que a gente já tá super... Só vamos fazer uma última pergunta para Adriano? Vamos, vai, manda. Vamos lá. Então, qual foi o principal ensinamento que o esporte trouxe na sua vida, né, que você pratica todos os dias? Não desistir. Posso dizer eu mesmo. acho que é isso. Né? Eu acho que é isso, assim. O meu lema é assim, problemas todo mundo tem, eu também tenho, como todo mundo. Mas assim, eu me dou o luxo de chorar, se eu tenho um problema muito sério, graças a Deus não é uma coisa que acontece sempre. Eu me dou o luxo de chorar 3 dias. Eu falei pro meu filho, no 4º dia se levanta e continua. Entendeu? Não desistir, as coisas acontecem, né? Todo dia, cada dia é um dia, mas assim, num dia você vai estar melhor. Tem uma coisa no treinamento que assim, que eu tento passar e que é vida. Nos dias que estão piores, né, que você está de saco cheio, são os melhores treinos, que é o maior aprendizado que você tem. Né? Então assim, às vezes você olha assim e fala, meu dia tá horrível, mas é o dia que você vai, se você parar, você vai ver que você aprendeu. Até você aprender o que você não tem que fazer é 50% do certo.
Né? Eu falo, quando eu dou assim, vai lá e dá uma virada. Eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Então, se você sabe que você não fez, já é um aprendizado. Né? Então, eu acho que é isso. Muito bom. No jiu-jitsu, normalmente o treino é feito meia hora de aquecimento, que é atividade, exercício, meia hora de técnica e meia hora de luta. E aí a gente começa a lutar. São 5 minutos, e vamos fazendo várias lutas. Aí chega, às vezes eu vou lutar assim, a pessoa fala, nossa, eu tô muito cansado. Eu falo assim, agora é que você vai ficar técnico. Porque agora você não tem mais força para usar. Na hora que você tá cansado, você tem que prestar atenção no movimento. Agora você não tem mais força para usar, agora é que você vai usar técnica. E agora é que você vai começar a aprender. Então é isso. É isso. Muito bom. Obrigado, meninas. Obrigado. A gente agradece. Daria para fazer 2, 3 horas de conversa aqui. Ficaria aqui fácil. Nossos cafés duram bastante também. Daqui a pouco eu tô aí no Brasil para fazer o nosso cafezinho. Não esquece, pessoal, curte o podcast de hoje, vai lá nos episódios. Eu não falei, esse é o 10º episódio, um aniversário inicial de 10 episódios. Né? Temos o privilégio de ter a Adriana aí com a gente para comemorar 10 episódios, de muitos. E não esquece de compartilhar com as pessoas que você acha que pode ser significativo esse conteúdo. É um conteúdo que a gente está fazendo com todo carinho aqui. Nosso podcast Cura pelo Hábito. Deixa um tchau aí pra galera, Adri. Tchau. Deixa o tchau. E não desiste, procura alguma coisa. Vocês não fizeram uma pergunta que eu vou responder que vocês não fizeram. Qual o melhor esporte? É a natação? Não. O melhor esporte é o que você mais gosta. Então vai procurar alguma coisa que você gosta, uma atividade física, isso aí. Né? Dançar também, movimentar. Por isso que eu movimentar. Né? Então assim, não existe isso. Todo mundo acha que eu vou responder a natação, não é a natação, é o que você mais gosta. Eu faço 4 piscinas e tá bom pra mim já, só pra soltar a musculatura da corrida. Legal. Fala, muito bom, né? E pessoal, obrigado. A gente tem... O Cláudio sempre deixa lá os links, então a gente tem 2 livros do Cura pelo Hábito, um que é Reflexão da Vida, o outro que é o Guia Prático, que são conceitos diferentes, mas que pode ajudar bastante aí no seu dia a dia. A gente também tem um curso online na plataforma Eduz, também disponível ali para sempre trazer recursos, ferramentas para serem utilizadas no dia a dia, para a gente aprender a ter mais resiliência e mudar os nossos hábitos para melhor mesmo. E muito conteúdo também no YouTube do Ortauqui Acupuntura e também no @Fisicorredor, que é o meu canal do YouTube. Então a gente tem bastante conteúdo aí, fora o conteúdo na outra rede. Tá lá para vocês disponível muito material diverso, de todos os tipos que você pode imaginar sobre como cuidar do seu corpo, como mudar seus hábitos, exercícios específicos. Tem muita coisa ali. Linguagem das emoções, como isso reflete no corpo físico e um monte de coisa mais aí. Isso aí, é só compartilhar. Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado, Adri. Até a próxima. Tchau. Tchau.